Muito boa noite a todos e todas. Pessoal que a gente não conseguiu... Eu estou escutando um chiadinho, vocês estão escutando também? Não. Será que é Eu aqui? não. Não, por aqui não, amigo. Deve ser meu foninho. Isso aqui já trabalhou, esse foninho, viu? Não está na hora de aposentar já, tadinho. Vou pensar nesse investimento aí. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez reunidos aqui para o estudo da Gênese. Especialmente para quem a gente não conseguiu falar boa noite aí no começo. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo, para a nossa mesa de debate, né? Eu vou apresentando aqui e todo mundo muito à vontade para falar assim que desejar, para concordar, discordar, complementar, enfim, vocês já sabem, né? Então, nós vamos continuar, né? Hoje nós vamos aqui para o item 28 do capítulo 6. Hoje nós vamos falar dos cometas. E eu só dando uma leve passadinha aqui, dentro da uranografia, né? Que é o capítulo que nós estamos estudando, uranografia geral, nós já passamos pelo espaço e o tempo, pela matéria, pelas leis e forças. Nós também passamos pela criação primária, nós estudamos os sóis e planetas, e também nós estudamos os satélites. Eu nunca havia estudado esse livro, né, assim, desse jeito, e nesse capítulo em especial, obviamente, ele estava limitado às descobertas da época, né? Esse capítulo foi escrito por Galileu, então ele apresentou as teorias mais modernas possíveis para a época. Então, a gente percebeu aí que algumas dessas teorias, né, ou parte dessas teorias, foram ultrapassadas, né, porque a ciência continua. Mas relembrando que desde o começo, lá no comecinho, tanto Kardec quanto Galileu deixam claro que assim, todas as vezes que a ciência se adiantar ao texto, ao que eles estão publicando, que nós abracemos a ciência. E essa é uma característica do espiritismo, né? Uma característica de Kardec, Galileu também faz isso. Então, se por um acaso ficar registrada alguma teoria que já está ultrapassada, temos aí os colegas especialmente a Ana, que é estudiosa do tema, que pode nos atualizar. Mas se por um acaso também passar alguma coisinha, né, porque todos nós falhamos, podemos falhar, que fique o registro aí que a gente está se baseando especialmente nas teorias publicadas até então, na época de Galileu. Tá bom? E a Ana está sempre nos atualizando aí. E ela tem passe livre. Todos têm, né? Então vamos lá. Eu dei uma lidinha sobre cometas, né, na Wikipédia também, para tentar me atualizar, mas confesso que para mim é muito difícil esse tema, é muito fora da minha realidade, muito fora do que eu trabalho, do que eu estudei. Então, se eu errar algum termo também, alguma coisinha, vocês me perdoem e fiquem à vontade para me corrigir. Eu adoro ser corrigido. E vamos lá. Os cometas. Item 28, capítulo 6. Astros errantes. Né? Então, Galileu já começa falando que cometas são astros errantes. Né? O que seria errante? Errante é o que não tem residência fixa. Então, diferente dos planetas, né, dos sóis, que tem, né, apesar de estar dentro de uma órbita e fazer um movimento, eles têm o seu lugar no espaço. Né? A gente sabe que a Terra tem seu lugar no espaço. Ela não está parada, né? Ela está girando em torno de si e ela está na órbita do Sol. Né? Mas apesar de estar em movimento, ela tem a sua órbita. Então a gente sabe onde é que a Terra está. Os cometas, né, de forma diferente, seriam então astros errantes. Né? Não estariam presos fixamente a uma órbita apenas. Né? Então ele vai falando aqui para nós. Ó.
astros errantes. Os cometas, ainda mais do que os planetas, que conservaram a denominação etimológica, serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão às regiões longínquas da extensão sideral. Então, Galileu está nos dizendo aqui que os cometas eles vão nos ajudar, né? Ele vai fazer um convite um pouquinho mais para frente para que a gente embarque num planeta, né? De forma imaginária. E aí a gente vai conseguir, então, transpor os limites a que pertence à Terra, né? Nós estamos girando em torno do Sol, então nós temos essa limitação, vamos dizer assim, né? E daí ele continua. Mas, antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, bom será demos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Então, antes de adentrar nessa viagem, né, que Galileu nos propõe, ele vai trabalhar o que são os cometas, né, do que eles são compostos, né, a natureza intrínseca deles e o papel deles no universo. Item 29. Alguns hão visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes a elaborarem, no primitivo caos em que se acham, as condições de vida e de existência, que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e, para muitos, a singular aparência que tem foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças, enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e tremente. Então, nesse item, Galileu está nos dizendo que os cometas, né, sempre instigaram aí a humanidade, né, e que alguns entenderam, né, ou acharam que os cometas seriam planetas em ascensão, né, seriam seres primitivos que teriam essas condições de vida, né. Outros pensaram o contrário, né, que não seriam planetas nascituros, mas seriam planetas que estariam morrendo, seriam o finalzinho dos planetas, né? Seriam mundos, né, aqui nas palavras de Galileu, mundos em estado de destruição. E para outros ainda, por conta da sua singular aparência, né, singular no sentido de essa aparência única, né, porque os cometas eles têm ali uma cabeleira, né, uma cauda, né, que por conta dessa singular aparência, dessa aparência distinta, eles seriam, então, pressagiadores, né, aquele que estariam presságios, né. Tem gente que eu aprendi, né, quando era criança, que quando a gente vê um cometa, alguma coisa assim, tem que fazer um pedido, que esse pedido vai se realizar, né. Ou também, alguns acham que quando passa um cometa, seria um aviso divino, né, que alguma desgraça, né, ou alguma coisa ruim aconteceria à Terra. Então, foi o que a curiosidade, né, pelos cometas foi instigada aqui. Cada um criando aí as suas teorias, seus conceitos, né? E aí Galileu continua assim, ó. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade,
caducidade no sentido de perder a força, né? Então, nesse trecho, Galileu está falando para nós o seguinte: a natureza tem uma variedade absurda, uma variedade que foge ao nosso alcance, né? Então, ele fala que então admira, né, é admirável, né, assim, no sentido de espanto, que os naturalistas, os astrônomos e os filósofos, né, da época tinham feito tantas assimilações dos cometas com outros astros, né? Não pensando eles, talvez, que seria um astro distinto, né? Como o conhecimento estava limitado ali aos planetas e tal, eles imaginavam que o cometa seria um planeta, o cometa seria meu Deus do céu, peraí, trabalhei muito hoje. Os cometas seriam ou planetas nascituros, né, criancinhas, recém-nascidos, ou seriam planetas velhinhos, já acabando, né, definhando, né, na caducidade. E Galileu fala que se admira disso porque a natureza ela é muito variada, é uma lei de variedade muito grande. Então, que não necessariamente o cometa tem que estar ligado a isso, tem que estar ligado aos planetas, né? Ele poderia, e pode, tanto é que é, um astro distinto, né? Tanto é que ele continua assim, ó. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir, né, ou seja, da preocupação de indagar relações inexistentes e deixar os cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, né, que servem de exploradores aos impérios solares. Então, todas essas teorias que ele falou para trás seriam planetas nascituros, ou planetas morrendo, né? E principalmente pressagiadores, né? Avisos divinos. Essas teorias elas caem por terra, né? Elas não são verdadeiras, né? Justamente por essa variedade, né? Das leis naturais, né? De Deus. Né? Então seria um astro totalmente independente, né? Não totalmente independente, porque na natureza não existe nada que é totalmente independente, mas um astro diferente que não tem relação direta, né? Com os planetas, com a formação dos planetas. Ele continua assim, ó. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Então ele está dizendo, os cometas são muito diversos, né? São muito diferentes dos corpos planetários, dos planetas, né? E aí ele diz, ó, não tem por destinação como estes servir de habitação à humanidade. Então o cometa, ele não tem como papel no universo receber habitação, diferentemente dos planetas, que tem esse papel, né, de receber habitação de humanidades. A gente sabe que cada planeta tem a sua composição, a sua formação, né, específica, então, obviamente, os seres que ali forem habitar também têm uma compleição diferente, né? E ele continua assim, ó. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se, às vezes pelo caminho, de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, aurir, né, ou seja, colher nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então, ele está falando aqui que os cometas, eles vão sucessivamente, né? Eles vão um atrás do outro. Eles viajam pelo universo e passam por diversos sistemas, consequentemente, por diversos sóis. E ele diz que eles vão pelo caminho, se enriquecendo dos fragmentos planetários que estão por ali, né? Os fragmentos planetários que estão reduzidos ao estado de vapor.
Então, o cometa ele passa e ele aure, ele colhe fragmentos por onde ele passa, né? E aí ele coloca os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos. Né? Aí ele faz até uma referência aqui à Gênesis, ele tá, se não me engano, essa referência é sobre a criação. Depois eu posso até conferir aqui, ó. O 9 sobre a Revolução do Globo. Alguém abriu o microfone? Pode ficar à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Eu sou muito leiga nesses assuntos. Mas, somos dois, Verinha. Então, mas aí os planetas não são mundo habitáveis, é isso, né? Que ficou claro. Os cometas não. Certo. Isso. Não são habitáveis, né? Ô, Caio, como ele fala aí que o cometa vaga de sóis em sóis, mas o cometa ele não fica restrito no sistema solar, porque tem a gravidade, ele fica transitando de sistemas solares na Via Láctea toda e até fora da Via Láctea, é isso mesmo? Quando esse sóis em sóis? Eu dei uma olhadinha, Lúcia, também faço as palavras da Vera a mim, eu também não sou especialista no assunto. Mas eu dei uma olhadinha, tem alguns tipos de cometa. Alguns deles conseguem, eu não sei se só pela velocidade, mas sair do sistema. Ele não se prende à gravidade de um Sol. Até um pouquinho mais para frente ele vai falar disso. Que o cometa, muitas vezes, porque o Sol, no nosso caso, no sistema solar, ele não permite que a Terra saia de perto dele, por conta da órbita. Mas os cometas, sim. Eu acho até que não são todos. Eu não tenho certeza dessa informação. Eu tentei estudar mais cedo, mas eu não consegui. Mas tem vários tipos de cometa. E alguns deles não conseguem não ficar presos à órbita dos sóis pelos quais eles passam perto. Então, tem sim cometas que passam de sistema para sistema. Eu só não sei se são todos, se isso é uma regra geral. Eu até acredito que tem alguns que se prendem a alguma órbita, mas alguns deles conseguem sim fugir da órbita de alguns sóis. Então, eles passam por aquele sol e não se prendem àquela órbita. Ô, Caio. Oi, Ana. Tem os cometas periódicos e os não periódicos. Os periódicos aparecem de tempos em tempos, cerca de 200 anos. Os não periódicos, só há milhares de anos. Eles passam e somem. Então, são corpos celestes diferenciados. E nem os astrônomos ainda chegaram a ideias conclusivas sobre os cometas. Então, você imagina nós, né? E eles acreditam que se eles pudessem, né, ter acesso, já mandaram até sonda, inclusive uma delas se chocou com um cometa. Então, eles acreditam que eles podem nos dar notícia até da origem do universo. Mas nem eles sabem. São corpos bem diferenciados mesmo. Obrigado, Ana. Eu dei uma olhadinha por cima, mas é uma matéria difícil, né, da gente dominar, assim, a ponto de... Porque nem os astrônomos sabem, dirá nós. Então, o cara faz faculdade para aquilo, faz mestrado, doutorado e está na dúvida. Aqui na internet, fala que são formados de gelo, poeira cósmica e gases. A astrofísica, eles conseguem perceber a estrutura de um astro, né? A astrofísica, ela analisa a formação do astro. O Caio jogou aqui. Mas eles não têm material, né? Eles não têm material para fazer estudo. E
Eles são formados de 3 partes, né? O núcleo, a cabeleira e a cauda. Eles têm um núcleo, que é esse que você falou, que é formado de poeira cósmica, de gases. E quando eles passam próximo ao Sol, esse gelo, né, derrete e forma essa cabeleira e essa cauda. Isso. Só para complementar a sua E isso é informação. verdade, Ana. Quando eu fiz o colegial, por volta de 1986, a Valdete era minha professora de geografia. E a gente se esbaldava nessas aulas com ela, né? E ela falava dessa questão da cauda, né? Por formação de gases, de gelo, né? Que os cometas tinham, principalmente na época era o cometa Halley, e ele só fazia essa cauda porque passava perto do Sol. Então, quando ele passava perto do Sol, se desprendia esse gelo em forma de cauda, né? Então, eu lembro direitinho disso mesmo. Eu tive o privilégio de ter aula com a Valdete, né? É isso aí, só que você não teve de ter aula comigo. Tô Ah, mas brincando. eu tive. Essa eu tive. Mas tá tendo agora, O ué. privilégio de dar aula para a Lúcia. A Lúcia Não. é Ô, Ana, inteligente também. e eu sou duplamente privilegiada. Você e a Marleninha. Pelo amor de Deus, gente. O que eu fiz a Deus para merecer tanta coisa boa? Eu tô fora dessa, não fiz. Nada, Marlene. Não seja tão modesta assim, não. Ô, Ana, posso fazer uma pergunta? Mas pode, se eu não souber, eu passo para os universitários. Inclusive, Tá. eu sei. Esse cometa, ele viaja. Eu não sei, eu estudei também que nem o Rock, e eu estou aqui puxando a minha memória. Ele viaja sempre ao oposto do Sol, é isso? Ele tem uma órbita diferente, né? Ele não segue essa órbita que os planetas seguem. A órbita dele é diferente. Então, até que eu não estou muito ruim, não, porque eu lembro de que a professora ensinava isso, que eles viajam, assim, o trânsito, né, que ele faz era oposto ao Sol. E aí, quando ele tem essa cauda, ela falava que era porque quando ele chega mesmo perto, igual o Rock falou. Então, tá certo. Obrigada. E tem os que vão embora e não volta mais, a gente não vê mais, né? Eles somem por esse universo afora aí, que a gente não sabe que fim levou. Quem não teve o privilégio de estudar com a Ana na escola, está estudando com a Ana aqui. Olha só. Tá vendo, Caio? Ué. E ó, só para complementar a informação que a Ana já deu, que a Lúcia tinha perguntado, aqui tem as características das órbitas dos cometas. Né? E aqui, quando ele fala de cometas de aparição única, ele fala assim, ó, cometas de aparição única são similares aos cometas de longo período, mas têm trajetória parabólica ou hiperbólica, que fazem com que deixem o sistema solar permanentemente após passar pelo Sol apenas uma vez. Então, te respondendo agora assim com mais clareza, Lúcia, alguns cometas, né, esses chamados cometas de aparição única, eles de fato, eles passam pelo Sol e vão embora. E como a Ana disse, a gente não sabe para onde, certamente, mas a gente pode a gente pode acreditar, né? Seria até bastante possível que ele vá para outros sistemas solares, né? E aí passaria por outros sóis. Vamos lá. Item 31. Se, quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, né, a posição orbital que ele tem,
situado a uma distância incomensurável, ou seja, que não dá para medir, né? Situado a uma distância incomensurável do Sol, o acompanhássemos pelo pensamento, para visitar com ele as províncias siderais, transporíamos a prodigiosa extensão de matéria etérea que separa das estrelas mais próximas o Sol, e observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Então é o convite que Galileu está falando, né? Se a gente pudesse, né, claro que pelo pensamento, acompanhar um desses cometas, né, se a gente pudesse, assim, depois que ele passou pela Terra, a gente pudesse embarcar nele, ele está ali numa distância incomensurável do Sol, se a gente acompanhasse ele por essa imensidão, a gente poderia observar muitas coisas, e a gente romperia, né, essa cortina, né, onde a gente está limitado aqui, que é o sistema solar. E a gente encontraria, né, no deserto infinito aí, uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza. E é muito bonita essa parte, ele está falando de universalidade das leis da natureza. Ou seja, lei divina, lei universal, é universal, não é só da Terra, né? Então, as leis que nos regem aqui, a gente pode falar, por exemplo, de causa e efeito, elas também regem o universo como um todo. Então, se a gente conseguisse, aí, falando aqui no francanês, montar nesse planeta e adentrar no universo e chegar num outro lugar habitado, por mais que seja diferente, né, a composição e tal, a lei natural ela é imutável. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito lá vigora, a lei de destruição lá vigora, né? É muito bonito isso, porque a gente, toda vez que vai estudar leis da natureza, a gente sempre dá o exemplo nosso, né? Lei de destruição, né? Todo corpo vivo morre, se transforma, né? Mas isso não está restrito aqui, como a gente bem sabe, né? Mas às vezes a gente, na hora de estudar, não pensa tanto. Não está restrito aqui ao nosso planeta. O Caio, Fique à vontade, Ana. as órbitas dos planetas, elas são elípticas, certo? Certo? Então, tem uma distância média no apogeu e no perigeu. No apogeu é quando se aproxima do Sol. No perigeu é quando se afasta. Agora, as órbitas dos cometas, elas não são elípticas, elas são parabólicas. Então, por ser parabólica, né, o apogeu e o perigeu são bem distantes, muito distantes. Então, ele fica muito distante do Sol, ele se aproxima no apogeu, certo? Mas a órbita dele é em forma de parábola. Ele desenha uma parábola na abóbada celeste, enquanto que os planetas desenham uma órbita elíptica. Não tem jeito de eu mostrar para vocês, depois vocês procurem aí o que é uma parábola e o que é uma elipse. Para vocês, eu não sei compartilhar a tela, não sei nada disso. Então, eu não tenho como explicar para vocês sem mostrar, né? Então, eles desenham uma parábola e os planetas uma elipse. Você está vendo minha tela, Ana? Você consegue ver esse traçado vermelho que está na tela? Consegue ver, Ana? Aqui Será que caiu? Você está no celular, Ana, ou no computador?
Deu branco. Interessante, ela falou que só os planetas têm uma órbita elíptica, mas eu estou vendo aqui que fala que a maioria dos planetas, dos cometas, também possui uma órbita elíptica, quer dizer, de uma alongada, né, em forma oval, né? Agora eu me confundi. É porque eu acho que tem, o Rock, vários tipos de cometa. Então tem os de período curto, o de longo período, né? Tem os de aparição única, esses de aparição única que vão ter essa órbita trajetória parabólica ou hiperbólica, que é esse desenho que está traçado em vermelho aqui, é por conta disso. Não é tudo igual, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui eu ia falar, ó, alguns têm órbitas menores, né, que são os chamados curtos, então eles passam de mais e mais tempo por aqui. Então, aqui, ó, pela Wikipédia, ele fala assim, ó, a maioria dos cometas possui uma órbita elíptica, ou seja, em formato oval, que leva os próximos do Sol em parte de suas órbitas. Mas os cometas de aparição única, eles têm uma trajetória parabólica ou hiperbólica, que era o que a Ana estava falando. Então, eu acho que essa que é a questão, entendeu? Eles não são todos iguais. O azul, que é o parabólico, Caio? Perdão, não. O parabólico é o vermelho. O parabólico é o vermelho. A parábola é o vermelho, aí, ó. Ela tem esse formato. E a elipse, ela tem um formato diferente. A elipse é o oval, né? É ovalado, assim, imagina. Ela é ovalada, mas assim, não é bem ovalada, né? É uma elipse mesmo. Aqui, ó. A Wikipédia não nos... Isso, aí. Esse em azul aqui seria a elipse. É elipse. Isso, órbita elíptica. E a parabólica é essa vermelhinha aqui, ó. Então ela é a parábola. Haja chazinho hoje, hein, turma? Vamos lá. Já comprei o maracujá. Item 31. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo... eu já li isso aqui, né? Isso aqui eu já vi. Então ele está convidando a gente para aquela viagem lá, né? A gente poder sair aí do sistema solar. Aí ele continua assim, ó. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica, né? Que seria uma órbita de escape. E a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, no mesmo tempo durante o qual, em seu perigeu, o ponto da órbita, como a Ana já explicou, né? Perigeu, ponto da órbita de um astro ou satélite em torno da Terra, na qual ele se encontra mais próximo do nosso planeta. Percorria milhares de léguas. O que ele está falando aqui para nós é o seguinte: por conta dessa órbita parabólica, né, que seria um escape dessa elipse que o planeta Terra está, por exemplo, ele sairia do nosso sistema solar. Saindo do sistema solar, ele coloca aqui que a marcha, então, desse cometa se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais do que alguns metros, no mesmo período que, enquanto estava dentro da órbita, né, no perigeu, ele percorria milhares de léguas. O que eu entendi aqui é que, vocês lembram quando a gente estudou o tempo seria a sucessão de coisas. Então, você precisaria aí de ponto de referência. Quando o cometa ele está passando aqui no nosso sistema solar, por exemplo, a gente consegue fazer um traçado dele, porque a gente pega a distância que ele passou e o tempo.
né? Então a gente consegue calcular a velocidade dele. Rompendo com o nosso sistema solar e entrando na vastidão do mundo, ele perderia, então, os pontos de referência. Então, ele andaria muito lento, porque o universo ele não tem fim. Então, como é que a gente poderia medir a velocidade dele se ele não teria pontos de referência? Né? Foi a interpretação que eu fiz, não sei se alguém entendeu diferente. É por isso que ele fala lá, que você até acentuou, que eles são errantes, né? Isso. São astros errantes. Exatamente. Então, não sei se ficou claro essa questão da velocidade, mas se a gente olha lá o cometa passando, né? Ele está a uma distância x, sei lá, da Lua, por exemplo. E ele diminuiu essa velocidade, essa distância, a gente consegue calcular a velocidade. Entrou na vastidão do universo, né, fora de alguma órbita, ele está no meio do... não posso falar isso, ele está no meio do nada, ele está no meio de um universo que não tem ponto de referência para ele. E no universo infinito. Então ele anda muito lento. Né? Aqui eu tinha até colocado, isso aqui não é da obra de Kardec, eu tinha colocado que é a trajetória parabólica, que eu ia ter muita dificuldade de explicar, mas aí a Ana explicou bem e depois eu consegui colocar na tela aqui, é essa aqui, essa órbita parabólica, né? Seria a trajetória aí desses cometas, e como a gente viu aqui, dos cometas de aparição única. Né? Muito bem. Vamos continuar. E aí ele continua assim, ó. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que ele acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria de seus súditos. E aí aqui é o que a Lúcia tinha perguntado. Né? Então Galileu diz, esse cometa que a gente está acompanhando, ele rompeu com o nosso sistema solar, entrou, né, na vastidão do universo. Aí Galileu diz, talvez, né, ele não está afirmando, talvez esse cometa encontre um Sol mais poderoso. O que seria um Sol mais poderoso? Com uma gravitação maior, e ser maior do que o nosso. Então, se ele encontra um Sol com uma gravitação maior, que seja suficiente para colocar esse cometa na órbita dele, então esse cometa passaria a ser súdito desse Sol, né? Ou entrar na órbita dele, ou até atrair mais fortemente, né? Não sei. Mas é só uma curiosidade de Galileu. Ele não está afirmando que isso vai acontecer, né? Ô, Caio. Oi, Ana. Deixa eu só falar uma coisa aqui pro Zé Roque. Claro. Ô, Zé Roque, mas você teve privilégio mesmo, viu, de ter tido aula com a Valdete. Honra agora eu estou fazendo feita. Doutorado com vocês agora. Honra seja feita. A Valdete, ela foi minha colega de escola. Ela é inteligentíssima, mais do que você possa imaginar. A inteligência lógico-matemática dela é incomparável. Certo? Ela tem um raciocínio abstrato ímpar. Ela é inteligentíssima. E ela entende muito, muito, muito de astronomia. Talvez até mais que eu, para te falar a verdade. Então ela é boa. Não, é o time completo, viu, Caio? Ana, Valdete, Marlene, Antônio, Caio. Tá o time completo. É isso aí. A gente vai juntando um pouquinho cada um, né, Zé? E vai tentando entender aqui esse negócio complicado. Então, Galileu continua assim, ó. A gente embarcou no cometa, o cometa rompeu o sistema solar, talvez encontre um Sol que atraia ele, né? Coloque ele dentro de uma órbita. E aí, Galileu diz assim, então, na nossa pequenina Terra, em vão as crianças espantadas lhe aguardarão o retorno que haviam predito,
baseando-se em observações incompletas. Então, se esse cometa que rompeu o sistema solar, o nosso sistema solar, ele encontra um outro Sol que vai colocá-lo, né, em órbita, significa o quê? Que ele nunca mais volta para a Terra, né? Se ele está na órbita de outro Sol, nunca mais ele passa aqui perto da Terra. E aí Galileu diz, em vão, né, então a nossa pequenina Terra, né, em vão as crianças espantadas, né, então assim, nós pequeninos aqui aguardaremos o retorno desse cometa. E ele nunca vai voltar, né, porque a gente tem ali observações incompletas sobre ele. E ele continua assim, ó. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas o cometa errante, né? Nós que acompanhamos esse cometa aí, né, de forma imaginária, depararemos com uma nova nação, uma nação nova, que os olhares terrenos não podem encontrar. Inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para as suas mentes, porquanto ela será um teatro de inexploradas maravilhas. Esse cometa, nós estamos embarcados, encontrar outro sistema solar, o que nós vamos encontrar lá? Outra nação, que os nossos olhos terráqueos não conseguem ver, né? Não conseguem enxergar. E que, né, é até inconcebível para a nossa mente, né? Então a gente tenta aí imaginar como são os extraterrestres, né? Uns verdes, magrinhos, cabeça grande, outros de qualquer forma, né? Como a imaginação e até alguns relatos também já trouxeram aí, mas que quando a gente rompe o sistema solar, ou seja, é um extraterrestre que não faz parte nem desse sistema nosso, a gente não consegue nem imaginar como que seria essa habitação aí, essa como é que ele usou o termo? Essa nação nova, né? Em Caio e Ana, né? Quando eu falo do cometa Halley, parece que são 76 e 76 anos, não é? A órbita, né? Ele passou em 85, não foi? Isso, acho que foi isso. Então, 85, se a gente fazer a soma, 15 com 60... Não, 15 com 50... mas aí eu pesquisei, a NASA, ela estima que o cometa Halley possa passar aqui na nossa órbita em 2061. Acredito eu, espero vê-lo novamente. Aliás, em 1985 eu não vi, né? Quem sabe em 2061. Eu vi. Em 85 eu vi. Agora, em 2061 eu não vejo não, viu, Roque? Você vê, mas eu não vejo. Olha, a gente vai ver de outro lugar. Ah, sim. Mas daqui da Terra eu não vejo, não. Posso ver até e vai poder correr atrás dele, viu, Marlene? Dependendo do lugar que eu tiver. Que, Maurício? E você vai poder correr atrás dele, né? Se Deus quiser, eu vou grudar na cauda, né? Dá na cauda do cometa. Vamos ver vamos ver, todo mundo vai ver, de camarote. Alguns da Terra e outros do plano espiritual, né? Mas todo mundo vai ver. Nós estamos ligados demais na Terra ainda, né? Eu não vejo, não, porque eu estou com a idade do percurso dele, da órbita dele. Bom, é isso aí. Aí depois, Galileu diz assim para nós, ó. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra.
Então, no final dessa viagem aí que Galileu nos convidou, né, a gente chegaria aí ao mundo astral, né? Um mundo deslumbrante, com vários sóis, né, que irradiam aí por esse espaço infinito e que são flores brilhantes no jardim da criação, né? Muito poético aqui. A gente pudesse ter uma visão ampla dos sóis, seriam de fato um jardim iluminado aí, né, com luz própria, cada sol, né, ali, representando uma flor com luz própria. E lá chegados, né, se a gente chegasse lá, né, nessa viagem, a gente apenas saberia o que é a Terra, né? Então, muito bonita essa passagem também. Bom, alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisinha dos cometas, perguntar alguma coisa? Porque a gente ainda tem um tempinho aí, não sei se eu vou entrar na Via Láctea não, hein? Alguém quer fazer algum comentário? Ele é muito lindo, o cometa, né? Pela forma dele. É muito bonito. Tem uma foto aqui, Ana, olha o Halley aí. Olha lá, que beleza. Nossa, maravilhoso, né? Lembra, ele passou um monte de dia, ficou um monte de dia, ficou uns 4 dias, né? Ele passando. É. Nossa, foi um acontecimento maravilhoso, né? Foi. E falava isso, e falavam aquilo, e falava aquilo outro. Eles falam que os cometas são de mau presságio, né? Papai contava que no começo do século passado passou um cometa e teve gente que até suicidou porque falaram que ia ser o fim do mundo. Diz que teve gente que até suicidou. Ainda bem que a ciência avança, né? E aí a Eu gente me vai... lembro de quando eu era solteira, isso foi em 55 por aí, que eu casei em 57, 56 parece. Deu tipo um relâmpago assim no céu e depois formou umas letras. Formou V, formou S, umas letras. Aí, nossa, mas ficou aqui é medo, sabe? Aí tinha um tio meu que falava, nossa, é coisa boa, gente, por que ter medo? Aí a gente não sabia o que era, né? Foi tão engraçado, formou que ele ficou um tempão no céu. Até escureceu, nós não viu mais. Foi bem distantezinho. O ser humano parte do ponto de vista dele, né? Às vezes aparece um formato no céu, a gente deduz que é uma letra que nós mesmos inventamos, né? Quer dizer... E se um cometa desse choca com a Terra, nós estamos tudo mortos. E consegue, Ana, partir? Consegue, né? Olha, nunca ouvi falar, não. Eu vi aqui na internet que teve um que chocou com a superfície de Júpiter. Causou uma cratera enorme. Pra gente ver. Pode acontecer, né? Pode. Pra gente, é a noção que a gente tem que ter da nossa pequenez, né? É uma coisa que igual os meteoritos, né? Caem e causa dano. Esse cometa cai no chão? Se ele cai no chão? É. Então, como a Ana estava falando aí, dona Honora, tem relatos aí de um cometa que atingiu Júpiter. E aí quando atingiu... Uns anos atrás, uns par de anos mesmo, a minha irmã, ela morava no Terradinho, e ela disse que deu clareou, tipo se um foguete deu aquele estrondo no chão. Aí ela é meteorito. Do ouro. Mamãe falava que era a mãe do ouro que estava caindo, sabe? É meteorito, dona Honória, é meteorito. Cai muito na Terra. De vez em quando machuca pessoas. Esse tempo atrás caiu um na Rússia, machucou muita gente. Furou o teto das casas.
espalha pedaços, porque quando ele entra em contato com a atmosfera, ele explode, né? Então, solta Igual pedaços, quando assim, dá um estalo, queimou gente, queimou pessoas, fez um estrago grande. E não faz muito tempo, não, foi lá na Rússia. Uma vez caiu na fazenda lá do meu tio, matou um monte de vaca. Foi, deu aquele estrondo, matou vaca, matou cavalo, matou uma mula que ele estimava. Acontece sim. Aí nesse caso é meteorito. Não é cometa, não. Diz que é tipo um machado, né? Uma pedra que cai, né? Tipo um machado. Que só acha pedras que é uma beleza. Acha, tem pessoas que pegam, né, um pedaço, leva para casa. Aí outros pedaços maiores dos tem um tio do Paulinho para fazer estudo. Tem açougue e tem essa pedra de mulafaca. Não esquece do que caiu. Tem um meteorito que caiu na Austrália nos anos 60, 69, quando o homem foi à Lua. Chama meteorito de Martisson. Ele caiu, espedaçou, a população pegou uns pedaços, ficou um bloco de 100 quilos. E esse aí é quando chovendo, né, que cai. E os cientistas pegaram e guardaram, né? E eles estão estudando até hoje. E por isso que eles falam que nós somos feitos do pó das estrelas, porque encontraram compostos orgânicos, aminoácidos. Os aminoácidos são compostos orgânicos. Encontraram nesse meteorito, guardaram ele. Diz que quando abre é um cheiro, um mau cheiro, por causa da decomposição dos aminoácidos, que tem um cheiro muito forte. Cheiro de coisa decomposta, de ovo podre. Eles estão estudando. À medida que a tecnologia vai avançando, eles vão estudando ele. Ô, Ana, eles falam, né, que a adaga, aquela faquinha do Tutancâmon, que morreu em 1324 a.C., ela era feita de um material de um meteorito, né? Um meteorito? Feita de ferro de meteorito. E assim, isso já é comprovado, porque eles fizeram esse punhal, foi feita a análise, e assim, não é nada parecido com o que tem na Terra. O material ferroso é muito diferente. Então, assim, antes de Cristo, 1324 antes de Cristo, então, assim, é uma coisa que o homem, naquela época, os egípcios, já tinham conhecimento, porque era um material muito resistente. Então, o faraó, ele tinha essa adaga desse material. Interessante. Então, escreve Burchson, esse meteorito. É um meteoro, né? Chama meteoro enquanto ele está lá no céu. Quando ele entra em contato com a atmosfera terrestre, com as partículas ionizadas da atmosfera, carregadas de eletricidade, ele explode e passa a se chamar meteorito. Na Bahia caiu um famoso meteorito de Bendengó. Pesa várias toneladas, eu esqueci agora quantas toneladas ele pesa. Está lá no museu. E eles estudam, né? Material de estudo. Isso aí, pessoal. Muito bom. Excelente. Semana que vem a gente entra na Via Láctea. Vou aproveitar, eu tenho um minutinho. A gente estava falando aqui no comecinho, mas quem não escutou, o Tonho colocou aí no informativo do Luz e Amor um vídeo, seminário sobre a Gênese, feita pela USE. E eles vão apresentar de uma forma geral, mas muito didática, pelo menos até a parte que eu vi, excelente, assim, sobre o livro como um todo, né? Eles passam ali, explicam como é que foi a
até a formação do livro, aquela questão que a gente discutiu da ordem de publicação e tal. Vale a pena. É grande, mas ouvindo aos pouquinhos aí, na hora que for lavar uma louça, põe ali no celular do lado, vai escutando. É muito bom. Às vezes facilita aqui o nosso estudo também. Beleza? Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma coisinha?